infeliz, desafortunada, terrível, insensata, implacável, odiosa, infeliz. ai de mim, irritada, detestável, impetuosa, Artificiosa, lamentosa, sanguinária. Ai de mim, carrasca, intratável, louca, homicida, monstro, execrável, detestável, raivosa, selvagem, carrasca, parricida. ai de mim, louca, desafortunada, execrável, sanguinária, terrível, detestável, homicida, insensata, monstro, Mulheres de Corinto, o golpe inesperado que recebo despedaçou a minha alma. Acabou-se. Já não tem para mim encantos a vida. Eu quero morrer, minhas amigas. Aquele que era tudo para mim, estou farta de sabê-lo, o meu esposo se tornou o mais pérfido dos homens. De todos os seres que respiram e que pensam, nós outras, as mulheres, somos as mais miseráveis. Precisamos primeiro comprar muito caro por um marido, para depois fazê-lo um senhor absoluto da nossa pessoa. Segundo flagelo, ainda pior que o primeiro. É então que se dá uma grande cartada. Será ele ruim? Será ele bom? Para uma mulher abandonar o marido é escandaloso. Repudiá-lo impossível. Aquela que entra numa nova vida e se sujeita a novas leis deve conhecer a arte dos adivinhos para prever, pois que não conhece o homem de que vai partilhar o leito. Se a prova nos for bem-sucedida, se nos unirmos a um marido que não carregue a contragosto o jogo do Himeneu, a nossa sorte é digna de inveja. Se não, mas vale morrer. O homem, dono do lar, sai para distrair-se do seu tédio junto a alguns amigos ou pessoas da sua idade. Mas nós, é preciso não termos olhos a não ser para ele. Dizem eles que estamos isenta de perigos em nossas casas, ao passo que eles combatem com a arma na mão. É falso. Eu preferiria tomar parte em 3 combates a dar à luz uma só vez. Ei! Psst. Lugar de mulher é na cozinha.
Se é esse o lugar da mulher, onde é o lugar do homem? Em todo lugar? E por que se diz que somente a mulher tem um lugar? Para que ela saiba onde não é o seu lugar? Por trás dessa máxima, repetida a exaustão ainda hoje, existe um pensamento sexista que coloca o lugar do masculino em superioridade ao feminino. Medeia é um texto teatral escrito pelo dramaturgo grego Eurípides há quase 2.500 anos. Isso mesmo que vocês ouviram. No ano de 431 a.C., já se denunciava a desigualdade existente entre os gêneros. Isso é assustadoramente atual, não é? E de lá para cá, o que é que mudou? Que nós mulheres somos educadas para atender e zelar com a máxima competência pelo funcionamento de um lar é de conhecimento público e notório. Assim como também sofremos muita pressão para só nos restringirmos ao ambiente doméstico. Mas por que a cozinha? Por que é dito ser a cozinha o lugar da mulher? O que faz da cozinha que está relacionado ao pertencimento feminino? Alguém sabe? Vamos fazer um ensopadinho de carne. Não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina. Ou não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Preta, indígena, transnordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Vamos fazer um ensopadinho, comida caseira. Enquanto eu cozinho, nós vamos conversar. Sobre o que nós vamos conversar? Sobre Medeia, essa figura enigmática que está por trás disso tudo e que nos trouxe aqui hoje. É claro que dá. Não somos nós mesmas as experts em fazer malabarismos diários? Pois então, pense rápido. Quando eu digo o nome de Medeia, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Corajosa, ciumenta, vingativa, revolucionária, feiticeira, assassina, aquela que mata os filhos. Você sabia que o nome de Medeia significa do bom conselho? A primeira referência que qualquer pessoa tem quando quer fazer teatro, quando se aproxima da arte da cena, é do teatro grego. São as tragédias gregas. São os autores, em sua maioria, brancos.
Quando eu entrei na escola de teatro, eu já tinha um trabalho fora. Já tinha feito 2 cursos livres, já tinha passado por muitas oficinas. E o que a minha observação mostrava era que corpos tidos como o meu, eles eram sempre direcionados para personagens menores, negligenciados, com pouca expressividade. Quando eu entrei na escola, aí foi que eu confirmei que a minha observação ela estava certa. Eu nunca sequer imaginei o protagonismo, o centro. E hoje, Medeia, sou eu. Não nos achamos vós e eu nas mesmas condições. Estais aqui, na vossa pátria, na casa de vosso pai. Saboreais as delícias da vida, as doçuras da amizade. E eu, abandonada, proscrita, sou ultrajada por este homem e arrancada por ele a uma terra bárbara. Não tenho mãe, nem irmão, nem parente para buscar junto deles um porto de abrigo nessa tempestade. É muito fácil sentir raiva de uma mulher. Julgá-la e condená-la sem nem mesmo conhecê-la. Estupro culposo. Quando o criminoso estupra, sem ter a intenção de estuprar. Agora vejam, a que ponto chegamos para justificar as perversidades que os homens fazem com as mulheres, mesmo quando são vítimas que estão dopadas. É muito fácil sentir raiva de Medeia. Mas como bem diz a própria personagem, nós não nos achamos vós sobre as mesmas condições. Nós somos mulheres, mas somos diferentes. Como bem diz a filósofa Djamila Ribeiro, a universalização da categoria mulheres ela é excludente. Porque nós somos oprimidas de formas muito diferentes. Nós carregamos diferentes marcadores de opressão que, quando são somados, acabam gerando novas formas de opressão. Eu sou uma mulher. E eu sou negra. Eu sou uma mulher negra. Percebe? É fácil dizer que Eurípides estava à frente do seu tempo, porque ele coloca uma personagem que está ciente sobre o seu lugar de fala? Sim. Mas como todo bom hétero, top, branco, cis e rico, ele me vem com uma dessa. A mulher é comumente temerosa,
foge da luta e estremece à vista de uma arma. Mas, quando seu leito é ultrajado, não há alma mais sedenta de sangue. Eurípides! Eurípidezinho, meu filho! Não há alma mais sedenta de sangue quando o seu leito é ultrajado? Tu me juras? Aí não tem como te defender não, viu? Vamos pro Google. Peraí. Vamos trocar sedenta de sangue por assassinato e ultrajado por traição, separação. Aqui, uma notícia. Mulher é morta pelo ex-marido 15 dias depois da separação. Ah, mas aí foi um homem. Por suspeita de traição, marido mata a mulher com 9 facadas. Outro homem. Quando ia assinar os papéis do divórcio, homem mata a ex-mulher. Homem. Mulher e bebê são achados mortos em Santa Catarina. O marido confessa. Oxente, gente. Será que Eurípides escreveu isso porque não tinha Google na época? Não tinha Google, mas tinha uma lei que dava direito ao marido de matar a própria esposa. A mulher não era considerada uma cidadã na Grécia Antiga. A mulher não era considerada uma cidadã na Grécia. A mulher não era considerada uma cidadã, a mulher não era... Ah, menino! Então quer dizer, senhor Eurípides, que além de ser uma obra ficcional, a sua peça é também uma grande invenção mirabolante. Porque não se sabe, na história da humanidade, não se tem notícias de mulheres serem sedentas de sangue. Isso é fake news! Fake news! Sedentos de sangue são os homens. Sedentos insaciáveis, eu diria. Especialmente quando o seu leito é ultrajado. É só olhar as taxas de violência atuais. A cada 24 horas, 13 mulheres são assassinadas vítimas de feminicídio. Cresceram 18% os casos de violência doméstica. E a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Então, me digam quem é mesmo sedento de sangue. Sucumba, desafortunado, eu cego alguém que é mais forte do que eu.
Quem preparou os meus filhos? Meus filhos! Quem preparou os meus filhos? São os meus filhos! Meus filhos, filhos meus! Tem pena deles! Não é por mim, é por eles que eu choro! Ó mãe de anjo, olhai por mim. Mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Todos os dias, mães pretas saem sem saber se irão rever vivos os seus filhos. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Muitas dessas mulheres, mesmo em face da pior das tragédias, ainda encontram forças para transformar o seu luto em luta. A morte ainda tem cor no Brasil. O óbvio ainda precisa ser dito. Até quando?
Vocês conhecem a deusa da cura, Medeia? Na ornamentação dos vasos antigos, se reconhece a figura de Medeia pelo feixe de ervas que traz nas mãos. Eu descobri que existem diferentes versões do mito, no qual Eurípides bebeu para fazer a sua criação. Mas em nenhuma dessas versões, Medeia é aquela que mata os filhos. No entanto, é a versão da mãe Felicida, criada por um homem, que define hoje o imaginário a respeito dessa figura mitológica. Rezam os fatos que a medicina patriarcal se apropriou do conhecimento das curandeiras que foram queimadas vivas nas fogueiras. Medeia passou de uma deusa da cura para uma feiticeira maligna e, por fim, para uma esposa ciumenta. Eis a receita para se matar uma deusa. Carol, Milena, Fernanda, Maria, Marielle. A Inquisição ainda não acabou. Seguem tentando nos matar, mas nós seguimos resistindo. Morremos, queimamos e renascemos das cinzas das nossas antepassadas todos os dias. Medeia conta a história da princesa de Cólquida, que se apaixona por um grego aventureiro com quem foge e se casa. Numa história romântica perfeita, eles se unem, superam diversos obstáculos e, por fim, iniciam uma linda família tendo 2 filhos. O relacionamento de Medeia com Jasão não corresponde à imagem típica do matrimônio patriarcal, do qual o homem manda e a mulher serve. Em muitos sentidos, assemelha-se muito mais ao relacionamento de um casal moderno, em seu caminho para um futuro comum, em uma situação de igualdade. Ocorre uma reviravolta quando Jasão decide se casar com outra mulher e abandonar Medeia e seus filhos à própria sorte. Diz Medeia: onde levar os meus passos agora? Voltarei ao lar paterno que abandonei, a minha pátria para seguir-te a estes lugares? Eu fiz inimigos para te agradar, infeliz que sou.
expulsa desse país, condenada a fugir sem amigos, só com os meus filhos, abandonada. O poder do amor feminino que triunfa mesmo nas circunstâncias mais ameaçadoras, pela benexão, dedicação e espírito de sacrifício. Não é assim que tradicionalmente se celebra o heroísmo das mulheres? O papel da salvadora totalmente dedicada é até hoje a mais importante oferta cultural de identificação para as mulheres. A história de Medeia retrata o efeito destrutivo que a fixação no mito do amor romântico pode ter. Como bem colocado por Olga Rayne, uma mulher que vê no seu relacionamento amoroso um sentido exclusivo e o conteúdo da sua vida, acaba de mãos vazias. Jazão, com frieza e indiferença frente ao desespero de Medeia, se limita a responder: não ousaria censurar-me se não tivesses devorada pelo ciúme. Não são todas assim, as mulheres? Os mortais deviam ter seus filhos por outro meio qualquer. Não haveriam mais mulheres e os homens ficariam libertos desse flagelo. Ele não reverá vivos os filhos que de mim teve. Amigas, a minha decisão está tomada. Quero sem tardar matar eu mesmo os meus filhos e fugir desta terra, ao invés de expô-los pelas minhas lentidões aos golpes da mão inimiga. É absolutamente necessário de que morram, pois que é preciso. Serei eu a lhes dar a morte, como fui eu que lhes dei a vida. Vamos. Arma-te, meu coração. Filicídio. Vamos para a Wikipédia. Filicídio é o ato deliberado de uma mãe ou de um pai de matarem o seu próprio filho ou filha. Filicídio deriva do latim da palavra filius, que significa filho ou filha, acrescido do sufixo cide, que significa para matar, assassinato ou a causa da morte. Alguns exemplos de filicídio com motivos religiosos ou mitológicos: o homicídio de Medeia, esposa de Jazão, contra os seus filhos, e o quase homicídio de Isaque por seu pai Abraão. Existem pais que matam os filhos. Isso é verdade, não é fake news. Só tem um pequeno detalhe nessa história. 67% dos casos são crimes cometidos por homens.
São eles que matam de forma premeditada e com requintes de crueldade. Já as mulheres, quando cometem o crime, elas estão passando por um período de depressão pós-parto. É uma narrativa da masculinidade tóxica matar os filhos para se vingar de suas parceiras. No entanto, quando a gente pesquisa a respeito do crime, a primeira referência que aparece é de uma mulher. Isso sim é fake news. Para você que está na linha de frente do Covid há mais de um ano, para você
E quando continuarmos observando o ponto de vista do feminino pela perspectiva do masculino, deturpações misóginas continuarão a ocorrer. A história de Medeia é um alerta para a importância de assumirmos cada vez mais a autoria das nossas narrativas. Só assim, para sairmos deste lugar de subordinação, de malignidade, que nos tem sido imputado há séculos. Eu faço aqui um chamado. Que sejamos cada vez mais leitoras, escritoras e multiplicadoras das nossas próprias histórias. Salve Conceição Evaristo, salve Vilma Piedade, salve Cidinha da Silva, salve Simone de Beauvoir, salve Carla Cotirene, salve minha mãe Maria Helena, salve Medeia. Olá, gente. Boa noite a todos. Nós acabamos de assistir, a peça Medeia. Essa peça, ela é um projeto, de Juliana Ruiz, nossa querida diretora, e é um projeto premiado na categoria Teatro do Prêmio das Artes Jorge de Portugal, com financiamento da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, através da Lei Aldir Blanc. E nós seguimos com esse bate-papo com vocês,
para falarmos sobre os temas aí que perpassam, né, a criação desse espetáculo, né? E nós temos hoje, conversando com a equipe, a gente pensou em falar um pouco, né, de um desses temas, que é a masculinidade tóxica, né, e como ela nos atravessa, né, enquanto feminino também, né? E a gente começa a perceber que a masculinidade tóxica, ela não é somente, como é que a gente pode colocar nesse sentido? Não faz mal somente para as mulheres, vamos dizer assim, né? Não são só as mulheres que são vítimas dessa masculinidade, os próprios homens, quando eles são poldados de serem pessoas que expressem os seus sentimentos, né? A gente costuma ouvir muito a frase jargão que homem não chora, né? Engole o choro porque homem não chora. Seja homem, seja macho. E os homens, eles trazem esses recortes da sua vivência, da sua infância, e ele chegando na sua fase, né, adolescente, na sua fase adulta, ele continua reverberando isso e passando isso para os seus filhos, que vão passar para os filhos. Então a gente começa a perceber que essa masculinidade, ela é sistêmica e acaba trazendo outros poréns, né? As meninas estão aqui comigo, Juliana, a nossa querida diretora, para falar sobre isso também, e a nossa atriz maravilhosa, Andréia Fábia. E a gente vai seguir com esse papo, né, sobre a masculinidade tóxica e como ela interfere aí nos nossos relacionamentos, né? Os relacionamentos abusivos que a gente vem passando, né, ao longo da nossa existência enquanto mulheres, e como isso é latente e às vezes está mais próximo da gente do que a gente percebe. Às vezes a gente está no relacionamento abusivo, no relacionamento tóxico, e nós não percebemos por toda essa cultura, né, da misoginia, do machismo que existe na sociedade, e a gente se coloca no lugar, enquanto mulheres, de pronto-socorro, né? Tipo assim, se eu for uma boa mulher, eu consigo mudar esse homem. Vocês já ouviram isso, meninas? Infelizmente, sim, né? E desde a infância nós temos esses contos de fadas que são, na realidade, contos de horror, né? Como A Bela Adormecida, né? Em que um homem ele comete, né, um ato libidinoso, para dizer o mínimo, né, com a mulher desacordada. Aí vem A Bela e a Fera, que é uma romantização de um relacionamento. Branca de Neve. E por aí vai, né? Então, assim, infelizmente, está incutida essa ideia da salvadora, da mulher que... Né? Para quem não sabe, se eu me apresentar, né? Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Ruiz, eu sou diretora do espetáculo Medeia Carne Viva. Estou muito feliz que estejam aqui conosco. Como a gente já deve ter dado as boas-vindas, né? Estamos em cartaz esse mês, e sempre ao final das apresentações a gente vai estar batendo papo com pessoas da equipe e falando um pouquinho também sobre as temáticas em volta do espetáculo, né? Esse é um espetáculo que, obviamente, né, ele tem uma temática muito forte relacionada ao direito da mulher, ao feminismo, e uma das minhas fontes de referência para a criação foi um livro escrito por Olga Reine, né? Ela é uma pesquisadora alemã maravilhosa, e o livro se chama Medeia, né? Se eu não me engano é Ciúme e Vingança, alguma coisa assim, da ira, vingança, alguma coisa assim, perdoe agora que não me lembrei o nome exatamente, mas entre outras coisas ela traz justamente isso que a gente acabou de dizer, né? Ela fala sobre como esse sonho do amor romântico, né, que no fundo tem muitas, de uma forma obviamente adequada, né, referências na realidade de relacionamentos abusivos, permeiam, né, a narrativa do feminino, das mulheres, do que é ser mulher, do que é ser uma boa mulher. E também, ao mesmo tempo, tensiona essa questão do direito ao ciúme, ao direito à raiva que nos é negado, né, porque isso é colocado como direito do masculino, né, e não do feminino. Então, a mulher, quando ela expressa a sua raiva, o seu ciúme,
ela é imediatamente reprimida, né, e sofre sanções por isso. Então, de fato, entre tantos temas, essa questão do amor romântico, o mito do amor romântico e também, obviamente, né, a masculinidade tóxica é algo que está envolto, né, tanto da história que a gente se inspira também, que é o texto clássico de Eurípides, com a história dessa mulher que abandona a família, abandona tudo, né, para ir então em busca desse relacionamento com esse homem que ela é apaixonada e constitui a família e corta laços com toda a sua ancestralidade, né? Abandona sua terra, sua família, faz tudo por ele, né? Então é muito rico mesmo, né? Essa temática está muito envolta desde da obra de Eurípides, já traz isso, né? É como você coloca, né, Ju, ali no próprio texto, só fazendo esse adendozinho, que tem uma parte do texto, né, que a personagem ela fala isso, né, que era uma história perfeita para ser essa história romântica que a gente pensa, né, essa visão utópica que a gente tem do amor, né? É uma mulher que ela deixa tudo, Medeia não era uma simples mulher na terra dela, né? Tipo, ela não era, trazendo para a história da época, ela não era uma plebeia, digamos assim. Uhum. Ela não era... ela tinha um título no lugar que ela estava, né? E ela abandona esse título. Olha como isso é bem, bem louco, assim. Ela abandona esse título, ela abandona as suas raízes, né? A sua família. É como se ela abrisse mão, e ela abre mão de tudo que ela acredita, de tudo que ela construiu, de tudo que ela poderia ainda fazer enquanto princesa daquele lugar, para viver esse amor perfeito, né, proposto por Jasão, né? E aí quando ela se depara com a realidade dos relacionamentos, e aí, se a gente transpôs para os nossos relacionamentos hoje, né, as nossas paixões, né, quando você se apaixona, você abandona várias coisas, né, a gente vai deixando de ser aquilo que a gente é para ser aquilo que o outro nos idealizou, para ser aquilo que o outro quer que nós sejamos, né. E aí, no próprio texto, é interessante, né, você pincela isso no texto, quando ela fala que tinha tudo para ser esse conto de fadas perfeito, né? Medeia tinha tudo para ser um conto de fada perfeito, e, no entanto, a história ela segue outras nuances aí, a partir, né, da mudança dessa perspectiva de Jasão em relação ao relacionamento deles, né? Em contraposição ao relacionamento deles. Uhum. Dê um oi aí, Fábio, se apresente também, antes de a gente continuar o papo. Me apresentar? Fala mais alto, tá baixinho. Ai, deixa eu ver aqui. Tá ouvindo agora? Tô. Pronto. Diga, o que vocês querem? O que vocês mandam? Gente, é sobre a Fábio, atriz maravilhosa que está desenvolvendo, protagonizando o espetáculo, né? Esse povo já sabe. Eu vou pedir para a Malaíca puxar um teaser para a gente ver, para a gente começar a falar contigo. Vai lá, Malaíca. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Maravilhosa. E aí? E aí, nos conte. O quê?
A gente tá conversando um pouquinho. Eu tô meio lenta hoje, viu? Minha cabeça tá meio... Situe aí, Gi, por favor. Então, Fábia, hoje nós estamos batendo esse papo, né, sobre alguns temas que perpassam aí a escrita do texto e da peça, que é sobre a masculinidade tóxica e que nos acaba levando aí para o viés dos relacionamentos abusivos, né, desses enfrentamentos. E assim, esse tease caiu uma lua agora, que eu acho essa versão da música muito forte, né? Porque dentro da masculinidade, dentro da ideia do patriarcado, né? A gente tem a ideia de que a mulher ela é a dona de casa, né? Bela, recatada e do lar. E a gente não precisa ser só bela, recatada e do lar, né? A gente pode ser quem a gente quiser. Se tem uma coisa que a mulher pode, é poder, né? Então a gente está falando aí sobre essas temáticas. E aí nós queríamos ouvir de você, querida Fábia, né? Como você entende, né, esses temas da masculinidade tóxica, como é estar num espetáculo que assim tem essa temática forte, né, perpassando aí todo o texto, e como você, enquanto mulher, enquanto atriz, como você entende essa colocação da masculinidade tóxica dentro do texto e na nossa vida cotidiana mesmo, que a gente enfrenta isso diariamente, né? Se a gente não enfrenta isso nos nossos relacionamentos, a gente enfrenta isso nos nossos trabalhos, a gente enfrenta isso na rua, a gente enfrenta isso em vários lugares. Então, é isso, e eu deixo a palavra agora com você. Primeiro dizer que eu me sinto autorizada a falar sobre o machismo, né? Essa opressãozinha e tal, causada pelo processo patriarcal, enfim. Eu acho bacana as discussões que têm surgido da perspectiva da masculinidade dada pelos homens. Eu acho legal que eles tenham começado um movimento de discutir o que é esse processo dentre eles mesmos, porque eu acho que é um lugar de dor, não somente para mim, enquanto mulher, mas é um lugar que acaba podando o próprio homem, né? Quando eu crio uma caixinha, assim como uma caixinha que foi criada para as mulheres, que dizem que eu preciso ter um número de coisas que determinam o que é ser uma boa mulher, criou-se uma coisa muito parecida para os homens, que disse que você precisa ter uma quantidade de atributos que diz o que é ser homem. E isso é podar, isso é limitar o ser humano a coisas muito... Eu não queria ser redundante, mas isso é uma limitação desumana, né? Porque você está tirando dele uma perspectiva de abrangência de humanidade que todo mundo tem e que a gente está aqui para expandir mesmo. Então, eu acho que eu me sinto autorizada a falar sobre a opressão machista. E aí, em cima desse viés, essa característica histórica, né? Eu estava pensando isso hoje no meio de uma conversa, o quanto nós nos deixamos, nos envolvemos em relacionamentos abusivos e que eles não perpassam somente nas relações amorosas, porque relacionamento abusivo é uma disputa de poder, né? É você querer subjugar o outro a partir de um lugar de poder. E isso é presente em todas as instâncias, é presente no meio familiar, é presente nas nossas amizades, é presente nas nossas relações sociais, religiosas, né? Isso é presente, né? Essa questão da gente querer destituir o outro, às vezes, da sua própria humanidade em prol daquilo do que você entende que é ter poder. E isso é abusivo, né? E isso é uma característica do machismo, né? Que é de destituir a gente enquanto humana mesmo, né? Bem grave. E como é que você identifica isso no texto, na montagem?
Como é que você acha que a gente aborda essa questão? Como é que essa questão é colocada? Não entendi, Ju. Não, assim, na montagem que a gente está fazendo no texto, que a gente está trabalhando, como é que você vê a forma como a gente está abordando esse tema? De que forma você identifica isso no espetáculo? Se existe alguma cena que lhe remete muito a isso? Ou como é que você se sente quando você está fazendo Eu acho que passagem? Essas informações, elas estão presentes do início ao fim, né? Tem algumas passagens que são mais gritantes. Eu acho que o início dela, o início do espetáculo, na coisa do lugar de mulher é na cozinha, né? Quantas vezes a gente nos ouviu isso? Quantas vezes, incontáveis vezes, se ouve isso, né? Que o seu lugar é um lugar reduzido ao ambiente doméstico. Enfim, eu tenho muito problema, porque eu tenho muito problema. Eu tenho muito problema. Somos duas, né, amiga? É porque eu não gosto, é porque Gente, eu amo a pandemia, na verdade. melhor pra É mim, sério? a cozinha. Agora sim, eu gosto de estar na cozinha porque eu gosto de me desconectar. E quando eu estou cozinhando, aí eu estou eu e eu, sabe? É um processo meu, assim. Lógico que para chegar nesse processo eu passei por várias situações, né? De tipo, a comida tá com muito sal, a comida tá sem sal, enfim, né? Mas assim, eu não gosto de cozinhar obrigada. Eu não gosto de dizer assim, eu tenho que fazer um almoço, porque se eu não fizer um almoço, ninguém vai comer, né? Assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque é como eu vi, assim, tipo, minha avó, ela fazia o almoço e tal, e a gente só podia comer depois que o meu avô sentava para comer. Se meu avô quisesse comer naquela hora, todo mundo comia. Se meu avô não quisesse comer, a gente ia comer na hora que ele quisesse comer, sabe? Então, essa parte, assim, do cozinhar pela obrigação já não me apetece, assim, né? Já me causa uma ojeriza. Mas, por outro lado, eu gosto da cozinha. E aí a gente começa a perceber essas dualidades que são nossas também, né? Porque talvez a gente esteja sido tão renegado aquele local que a gente acaba criando uma afeição por aquele determinado local. E se a gente troca a cozinha hoje por um relacionamento, a gente vai no mesmo viés. Vocês conseguem, tipo, perceber a lógica das coisas, né? Eu fujo e cárcere, como eu escrevo no projeto. Oi? Não, porque eu falo que a cozinha se tornou um lugar em que a mulher é socialmente atribuída e reduzida e oprimida, mas ao mesmo tempo, tradicionalmente, é um ambiente que o masculino não adentra. Aí vira um cárcere, mas ao mesmo tempo um refúgio, né? E aí a gente está fazendo essa analogia com as relações. Aí eu tô falando a mesma coisa, né? Ninguém fica num relacionamento abusivo apenas pela parte ruim, pelo contrário, né? A gente sabe que os relacionamentos abusivos, eles têm momentos de filmes de Hollywood, né? Tanto que quando a coisa é demais, a pessoa é muito perfeita, as coisas... Sabe? Tem alguma coisa de errado, porque é justamente essa dualidade mesmo, né? Então faz sentido, sim. Mas continue, Fábio, era só um comentário. Não, o que eu ia falar é que eu tenho muito problema, na verdade, com a coisa doméstica, porque eu gosto da cozinha também, Dinha, assim, eu não gosto sou muito parecida com você, eu não gosto da obrigação, eu não gosto de pensar que se eu não fizer, eu não vou comer e ninguém mais vai comer, porque ninguém vai fazer. Isso é muito ruim. Muito ruim. Só que o que aconteceu? A pandemia trouxe várias nuances, né? E aí trouxe a nuance de você estar em casa. Então, assim, coisas que eu... não é que eu me desobrigava a fazer, não, mas eram coisas que são coisas corriqueiras do dia a dia e que, dentro do meu cotidiano, eu podia passar por cima. A pandemia me colocou dentro de casa 24 horas e me obrigou a olhar para essas coisas. E aí eu comecei a sentir raiva de fazer,
Então, coisas mínimas, eu tenho raiva. Eu tenho raiva de fazer café. E eu tô sendo muito sincera. Eu tenho raiva de fazer café. Porque eu comecei a fazer café todo dia. Então, aí eu tenho discussões homéricas com meu companheiro, porque que é um amor, Juliana conhece, mas... Conheço também. Pois é. É super fofo. Só que o que acontece? Tem um lugar dessa desobrigação que eu passo e vejo, por exemplo, o lixo para jogar fora. Eu passo e vejo o lixo e sei que eu preciso jogar fora, certo? A pessoa vai passar, vai ver. Não vai estar nem aí para isso. E aí você vai apontar. Aí, qual é a minha queixa? A minha queixa, na verdade, é esse lugar de... As pessoas determinam que o lugar da mulher é na cozinha, que o lugar da mulher é um ambiente doméstico, porque é um lugar menor. Porque é um lugar que não é comercial. Então, tudo que é comercial, o meu trabalho na rua, o meu nananana lá fora, é um lugar grande. Mas a cozinha é um lugar pequeno, né? É um lugar que é reduzido. Então, o que me incomoda é justamente isso. As minhas brigas são para que a criatura didaticamente aprenda que se eu passo e vejo um lixo, se eu não vou jogar o lixo fora, a minha companheira vai. Então não custa que eu jogue. Não custa. Não custa. E esse lugar é um lugar do masculino. Mas aí você já percebe... Muitas de nós, inclusive, e eu tô falando isso porque eu sou mãe de um menino. Muitas de nós, inclusive, a gente se isenta dessa educação. Porque a gente faz tudo. Porque, inclusive, a gente não quer se indispor com a criatura, né? Que diz que não vai fazer. Aí a gente diz, não quer fazer não? Deixa que eu faço. Porque pode deixar que eu faço. Não quer? Tá, eu faço. Coisinho vai crescendo assim, meu amor. Achando que, não tem nada não. Ela dá conta, ela faz. Olha, é uma coisa que você fala que é interessante, né? Que assim, a gente percebe que isso é uma criação. Tipo, isso vem da nossa criação, né? Tipo, somos 4 irmãos, né? 3 mulheres na minha casa e um menino. No início, até minha mãe criava meu irmão assim, mas depois ela começou a fazer com que meu irmão também nos ajudasse nas coisas de casa. E uma das primeiras coisas dele era assim, mas eu sou homem. Né? Mas eu sou homem. Só que, graças a Deus, a gente tem eu tenho uma mãe que é feminista e não sabe que é feminista, porque a gente ainda tem essas questões também na sociedade, que bateu o pé, que foi estudar, que foi fazer suas faculdades e tudo mais. E eu tenho um pai que... Eu falo para meu pai que ele tem 63 anos e meu pai continua sendo um machista em desconstrução, né? Porque é uma pessoa que... É um cara que deu, assim, os apoios, digamos assim, para que minha mãe fosse estudar fora com a gente muito, muito pequeno ainda. Mas é um cara que meu pai sempre cozinhou em casa. Então ele ensinou meu irmão a cozinhar. Inclusive meu pai e meu irmão cozinham melhor do que a gente em casa. Então... Quando a gente vê isso em outros, que eu vejo outros colegas, outros amigos, né? Às vezes meus amigos chegavam em casa e via meu irmão fazendo as coisas e diziam assim, mas seu irmão faz as coisas? Como assim? Porque meu irmão não faz nada. Então a gente começa a perceber, né, que é uma questão de criação. E eu lembro que quando meu irmão era menor, meu irmão falava assim, olha, mãe, minha mãe confeitava bolo na época, antes de ser professora, ela fazia salgado, bolo, essas coisas. E meu irmão confeita bolo e faz bolo melhor do que nós, né? Com todo primor, assim, quando eu falo nesse sentido de melhor, é que ele se dedica naquilo mais do que a gente, talvez a gente menos pela questão da obrigação, da obrigatoriedade, né, mas ele se dedica naquilo. E aí quando ele era menor, ele falava assim para minha mãe, não fala para ninguém que eu faço isso, porque eles vão dizer que eu sou viado, né, que eu sou gay, eu não quero que meus amigos pensem que eu sou uma mulherzinha.
Aí, como a gente estava falando no início, né? Como a masculinidade tóxica, ela interfere no próprio processo dos homens de se reconhecerem nesses outros afazeres, né? Ele falava assim, eu queria fazer gastronomia, mas eu não vou fazer porque vai ficar estranho, né? É melhor fazer engenharia, é melhor fazer... Sabe? Então, assim, até hoje... Gente, mas até gastronomia, que hoje é considerado chefes... Mas a gente tá falando do interior, né, Ju? A gente tá falando do sertão, né? Araci, sertão, interior. As pessoas ainda têm uma cabeça um pouco... Hoje ele já tá mais assim, hoje ele já pensa, talvez, em fazer... Hoje ele já convida as pessoas para comer em casa e aí ele faz, né? Então, assim, hoje ele já tem, mas demorou, esse processo demorou. E acho que o processo da gente se descobrir feminista também é um processo que a gente vai gradativamente. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente para, aí você para assim, poxa, por que eu deixei isso acontecer comigo, né? Como eu vivi uma situação dessa, como eu vivi um relacionamento desse, como eu vivi certas coisas e eu não percebi que isso era uma opressão a mim, e eu, enquanto uma pessoa que se diz feminista, eu me permiti viver aquilo. Por que eu me permiti viver aquilo? Né? Acho que são essas desconstruções. Quando você sofre um assédio no trabalho, por exemplo, e você vai denunciar a pessoa que te assediou, e quem está lá é outro homem para te receber, e ele fala assim, você tem certeza que você quer destruir a vida do cara? Assediada fui eu, sabe? Tipo, né? Quem estava quase perdendo o emprego por causa do assédio era eu, e por que eu não poderia dizer, olha, eu não quero mais trabalhar com aquela pessoa, porque está acontecendo isso e isso? Né? Então, assim, você vai destruir o casamento do cara, você vai destruir a reputação do cara. Então, todas essas questões, né, que a gente traz dentro desse viés da masculinidade tóxica, do machismo, né, de se descobrir, né, enquanto esse... E nós, mulheres, reproduzimos o machismo também, né? Ainda tem isso. Nós reproduzimos isso também. Porque isso já está tão enraizado socialmente. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser vítima deles, né? Assim como os homens também, por mais desconstruído que seja, eles também vão ser sempre beneficiados pelo sistema machista, né? Sabe, eu acho que o seu áudio está dando um pouquinho de eco. O meu áudio? Porque acho que quando a gente fala, você tem que mutar por causa da falta do fone. Porque tá desmutado agora o que eu ia falar. Aí, então fala, pode falar. Não, pode falar. Já concluiu já? Pronto. Não, o que eu ia falar é que não tem como, Jim, a gente viver na sociedade e sem, inconscientemente, a gente reproduzir isso, sabe? Às vezes é até com o viés de achar que tá quebrando o processo, mas não, você está só dando seguimento, né? Eu estava ouvindo uma palestra um dia desse aí, aquele ator que fez... Ai, gente, é um filme que tem duas loiras, que é um filme super badalado, Terry... As Branquelas. Esse aí mesmo. Que fez o Latrell. O ator que fez o pai do Chris em Todo Mundo Odeia o Chris. Isso, ele mesmo. Ele estava dando ele fez uma palestra e ele estava falando sobre essa masculinidade, e ele falou uma coisa que me chocou muito, assim, né? Nessa caixinha que guardam-se as coisas, que diz o que é ser um bom homem, o que é ser um homem e tal, tem o protagonismo da violência, né? Tem uma pesquisadora de São Paulo que diz que as mulheres, elas são protagonistas dos seus próprios direitos, enquanto os homens são protagonistas da violência contra a mulher. Fato. E aí ele fala que ele tinha uma coisa que ele observava no pai dele, que o pai dele era super abusador, né? Super batia na mãe dele e tal. Que ele dizia, o meu pai, quando estava batendo na minha mãe, era o momento em que ele achava que amava ela. E é real. Porque é criada uma sensação de posse e de destituição do outro tão grande que rola essa inversão, né? O cara tá lá violentando e ele acha que essa atitude é uma atitude masculina, é uma atitude de um homem de verdade, e é nesse momento que ele ama. E isso é muito gritante, muito louco. É mesmo, é mesmo.
A gente não precisa mesmo ir muito longe para a gente narrar episódios, né, em que observamos esse comportamento, né, machista sendo reproduzido e como isso reflete, por mais que nós tenhamos tido a sorte de sermos abençoados, como é o caso de Fábio, né, de estar numa relação hétero com um cara bacana, né, que está nesse processo de desconstrução, de se questionar, né, ainda assim sempre existem, né, esses pequenos, por mais que nossas mães também sejam feministas e nananã, elas também estão, assim como nós também, né, passamos a maior parte da vida em voltas de uma sociedade que reproduz o tempo todo pensamentos misóginos, machistas, né, violentos contra as mulheres, e a gente é feminista, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de ter essa bagagem e de estar o tempo todo sendo acionado nesses lugares, né. Então, mesmo sendo feminista, a gente pode acabar uma hora ou outra, sem querer, reproduzindo algo de serviço. Por isso que é tão delicado, né, e necessário que a gente esteja sempre se policiando, porque nós não estamos isentos, de fato, né. E de fato, como é que chama? É infinito os exemplos que a gente pode dar em que, de que forma isso não chega, tanto na rua, quanto dentro de casa, quanto nas nossas relações, quanto na nossa família, né? Existem diversas manifestações desse tipo de violência mesmo, né? Porque por mais que às vezes não pareça ter determinado caráter, no fundo não deixa de ser um ato de violência você dizer porque eu sou homem, né? Mas eu sou homem. É muito, muito difícil. Eu também tenho um irmão, ele é psicólogo hoje, também é um cara muito bacana, ele escuta muito, ele também está nesse processo de se questionar, de se desconstruir, mas ainda assim, eu digo a ele, a gente não teve a mesma criação, a gente não viveu as mesmas coisas, porque por mais que também eu tenha tido pais muito para frentex, né, como se diz, muito nesse sentido, né, muito sensíveis e dentro da medida do possível sempre nos colocando em pé de igualdade, ainda assim é inevitável, né, que se existam expectativas, por exemplo, que eu sofri e sofro, que ele jamais irá sofrer, né? A relação é diferente, a expectativa é diferente, né? E tudo isso dói e machuca. E é um processo realmente muito, muito delicado, mas não tem alternativa a gente sair disso se a gente não se conscientizar daquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E, mais uma vez, não apenas na rua, mas principalmente dentro de casa. Né? Eu acho que, assim, é óbvio que não é justo que a mulher seja responsável pela educação das crianças, né, na primeira infância. Não é. O certo seria que os dois, ambos, né, os pais, tanto os homens quanto as mulheres, né, fossem dividissem, né, até de igualdade essa responsabilidade. Mas, por outro lado, diante desse quadro em que a maior parte das mulheres que acabam sendo responsáveis pela primeira infância, né, pela educação na primeira infância, eu digo que a gente tem a oportunidade de educar nossos opressores, né? Por isso que eu acho tão fantástico empoderar mulheres. Porque eu acho que quando a gente empodera uma mulher, a gente potencializa muito esse movimento. Que, mais uma vez, não quer dizer apenas a gente lutar pelo direito de igualdade entre os gêneros, a gente não está lutando a favor da mulher e nem em detrimento do homem. Né? A gente está lutando justamente por uma sociedade em que seja melhor para todos viverem. Porque, sim, o machismo vitima homens também, né? Homens também são mortos e assassinados, né? Mesmo que às vezes de uma forma colateral, mas por causa do machismo, né? Por causa dessa masculinidade tóxica, por causa desse pensamento de posse, né? De tratar a mulher como se fosse um objeto. Então, assim, no final das contas, todos somos vítimas. É claro que quem é em maior grau, de forma mais cruel, o incidente é a mulher, óbvio. Mas o homem também é afetado por isso. Então, todos temos a ganhar, né, quando a gente para enquanto sociedade para se questionar e rever uma série de coisas. E a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. É um absurdo que nós estejamos em 2021, a gente não tem direito sobre a escolha do nosso próprio corpo. Isso é difícil, às vezes, para a galera que vem da Europa para cá acreditar que a gente ainda não tem direito ao aborto, a gente não tem direito ainda sobre o nosso próprio corpo. A gente tem uma legislação medieval ainda em folga no Brasil. Nossa sociedade é extremamente violenta. E extremamente violenta contra a mulher também. A gente bate índices mundiais,
né, de taxas, estamos entre os primeiros colocados, né, em taxa de feminicídio, de violência doméstica, etc. E tudo isso, sem sombra de dúvidas, vem, de uma forma ou de outra, fruto dessa educação que nós recebemos, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo, tanto de reforçar coisas quanto reprimir coisas, né? Então, é sempre válido a gente ter essas reflexões, porque tudo passa muito batido. E tem coisas que a gente nem percebe, né? Eu também tenho o mesmo problema que Fábia com a cozinha. Aliás, com a cozinha não, a casa toda. A minha casa. Eu sou ótima, gente, eu sou maravilhosa, eu converso. Mas eu tenho uma briga com o trabalho doméstico, assim, muito foda. Mas, assim, eu falo, eu não sei se... É porque eu escrevi tanta coisa nesse texto, eu não sei mais exatamente o que não entrou, mas eu lembro que tinha passagem que eu falava assim, que a gente nos é roubado o direito de escolha, nos é roubado o direito de ser feliz, até em querer estar, de fato, na cozinha. Porque eu também tenho essa sensação, sabe? Eu não sei se eu não gosto de cozinha, ou se é simplesmente uma tentativa do meu inconsciente se rebelar contra essa pressão, entendeu? Porque nos é roubada a paz, velho, até de poder fazer escolha, de querer estar na cozinha, sabe? Sem que isso se faça sentir culpado, sem que isso me faça me sentir, de certa forma, né, inferiorizada. Então, assim, a violência é muito grande. Eu estou nesse processo de me desconstruir também e me descobrir e me permitir, porque a cozinha, como esse lugar, né, de nutrição, um lugar de saúde também. Aí a gente entra, né, com esse resgate de Medea também, para essa coisa da ancestralidade, das ervas, da comida, do alimento enquanto cura. Então, assim, os laboratórios farmacêuticos hoje, né, eles eram de cozinhas. A cozinha é um lugar de se curar também, não só de se alimentar, mas é um lugar de saúde. Então, é um lugar de autocuidado muito grande, né? Então, assim, claro que, além do que, se a gente pensar a cozinha como um grande laboratório alquímico, né? Tudo vem da cozinha, todos os produtos, todas as coisas vêm dessa união de ingredientes, de experimentação, de cheiros e sabores. Então, a cozinha é um lugar mágico, né? E é muito triste que a gente chegue a esse ponto de ter medo, de ter resistência, de não saber, de não se sentir confortável, de tanto trauma que a gente tem por ser reduzida a isso como um lugar maligno, que não é, né? Pelo contrário, tem muita magia, né, em se cozinhar. É um ritual, é ritualístico você fazer a sua comida, você preparar uma refeição, é uma coisa mágica mesmo, né, muito bonito e ritualístico. Então, eu também estou nesse processo, viu, Fábio, de tentar fazer minhas pazes com minha alma, né, assim, relacionado a esse cuidado, autocuidado doméstico também, mas que no fundo, sempre fica um rançozinho, né, uma dor desse lugar que eu sinto que às vezes esperam que eu esteja, sabe? E de uma forma ou de outra eu tento fugir o tempo todo. Vocês verem as consequências, em que ponto chegamos, gente, nessa tentativa de sobreviver a essa pressão, né? A gente fica meio assim usado mesmo, até em coisas simples como o direito de simplesmente ser feliz fazendo uma comida na cozinha, velho. E aqui nós somos duas mulheres, né? Eu e minha companheira. E eu lembro que quando a gente começou o relacionamento, há quase 6 anos atrás, Paulo odiava a cozinha. Ela não suportava a ideia de cozinhar, né? E aí eu cozinhava. Nesse processo de pandemia, como ela também está mais em casa, e agora o meu horário de trabalho é um horário intermediário, que eu pego no meio da manhã e saio no meio da tarde, a cozinha ficou para quem? Então, assim, hoje ela cozinha, assim, e é a mesma sensação, né? Eu sei fazer, até gosto de fazer, mas a obrigação... Aí tem dia que a gente fala assim, vamos comer sanduíche, tipo... Sabe? Vamos fazer alguma coisa, assim, mas pra já, né? Porque tem essa... Acho que é essa relação dúbia que a gente tem mesmo, né? E aí eu falo não só com a cozinha, é uma relação dúbia que a gente tem com a casa, é uma relação dúbia que a gente acaba tendo, inclusive, com os nossos corpos também, né? De até quando vestir determinada roupa, não, a gente vai escolher a roupa para vestir e a gente já pensa, né? Se eu for em tal lugar, e se a pessoa me olhar assim, e se... Você vê que, enquanto mulher, né, por causa desse machismo, a gente começa a pensar várias coisas, né, e se limitar, e a gente vai se limitando, e a gente vai se podando, ou
como nós agora, essa geração, também a gente vai se rebelando e vai dizer, eu vou assim mesmo, sabe? Vou... Não passa roupas. Né? Vou botar... Não tenho perna de passar. Vou comprar um tecido que vestiu já foi, sabe? Não tem essa obrigatoriedade. E da gente... Nem sei que ela não passa. Da gente botar no peito e enfrentar as situações. E assim, eu acredito, né, que é isso que muda os sistemas. Né? Que acho que para nós existirmos hoje, enquanto cidadãs, né, como a gente fala lá no próprio texto, né, que na Grécia as mulheres não eram vistas como cidadãs, e em muitas sociedades as mulheres não eram vistas como cidadãs, né? Eu lembro que tinha um passaporte antes que o marido tinha que autorizar a mulher, tipo assim, eu, fulano de tal, marido, né? Até tipo, esposo, hoje na Arábia Saudita. É isso, autorizo a ida e a volta na data tal, assim... Não tem o direito ao voto. E eu acho que existiram mulheres antes de nós que já enfrentaram um sistema, acho que tão pesado, ou até muito mais pesado do que o que a gente enfrenta hoje. E aí eu falo até isso. Hoje em outros lugares do mundo. Né? Falo isso que assim, que a gente enfrenta isso porque não é porque a gente quer lacrar, né? O termo do momento, a gente não quer lacrar, a gente não é isso. Mas a gente quer que outras mulheres que venham depois de nós, né? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e as filhas das nossas filhas e tudo mais, que elas tenham o direito de escolher, e acho que é isso que o feminismo em si fala, né? É o nosso direito de escolher ser aquilo que a gente quer ser. Se você quer ser do lar, ótimo, meu amor, vai ser do lar e seja feliz sendo lá. Se você quer ser auto-executiva, ótimo, vai ser auto-executiva, né? Acho que é disso que a gente fala quando a gente fala nesse romper esse machismo, né? E aí, se a gente for entrar nesse meio assim, do trabalho mesmo, né? Mulheres recebendo ainda menos que homens, fazendo os mesmos trabalhos que os homens, né? Quando a mulher está num cargo muito alto em determinada empresa, só está ali porque fez o teste do sofá com o chefe, e a gente vê homens e outras mulheres, inclusive, né? Assim, a própria sociedade reverberando essas ideias. Então, acho que a gente enfrenta essas coisas hoje não é pela lacração, né? Mas acho que é pela certeza que depois de nós, as outras mulheres vão estar num lugar muito mais confortável, como nós estamos hoje também num lugar muito mais confortável do que há 50 anos atrás, né? Então, acho que a gente vai preparando, a gente vai semeando para que as flores nasçam quando as outras puderem passar por eles. Eu penso o feminismo dessa forma, né? Né, Fábio? Tá mutada. A outra disse que ia me desmutar. Não concordo, Gi. Agora aqui é um processo cansativo, exaustivo, é demais, assim, e é desumano. E eu acho que é por isso que é importante cada vez mais homens serem educados e somarem a luta para dar uma aliviada aí, porque não é todo dia que eu tô a fim de militar, e nem de lutar, e nem de fazer. Às vezes não quero fazer nada, às vezes eu quero só ser mulherzinha, pintar minha unha, colocar meu cílio. Ser mulherzinha, e aí você tem que estar o tempo todo nesse processo de enfrentamento. É um lugar muito cansativo. De verdade, assim. De verdade. Mas eu concordo com você quando você fala que nós estamos em uma posição mais confortável, né, do que talvez minha mãe tenha estado, do que talvez a minha avó tenha estado, né? Sim. Nós somos muito privilegiados. Nós tivemos acesso à língua superior, nós tivemos liberdade, independência, que hoje, até mesmo na nossa contemporaneidade, muitas mulheres ainda não usufruem, né? Sim. Sim. Eu estava lembrando um dia desses que o quanto a gente vai se desconstruindo, o quanto a gente vai
vai se reconstruindo com o passar do tempo, né? Eu tava rememorando um dia desses uma aula que eu fiz com um cara fantástico de teatro. E uma merda que ele falou, eu concordei com ele e fiquei como verdade absoluta para minha vida durante muito tempo. Na aula ele falou assim, alguma coisa, as mulheres tinham, enfim, foi uma atitude de uma mulher que ela saiu da caixinha. Ela saiu da caixinha das atitudes que dizem, né, o que é ser uma boa mulher. Eu acho que foi só o ato dela xingar, assim, ela xingou em sala de aula, alguma coisa assim. E aí ele abriu a boca, assim, cheio de petulância, e falou assim que você tá vendo por que os homossexuais eles estão tomando os lugares das mulheres? Porque as mulheres... Gente, eu concordei com isso. É normal. Eu concordei com isso, eu caí na real... Amiga, acontece. Tá vindo porque os homossexuais estão tomando os lugares das mulheres? Porque é tipo assim, é como se essa caixinha das mulheres, as mulheres estivessem abandonando a caixinha e os homossexuais estivessem pegando os atributos do que é ser mulher, né? Então, dentro desses atributos, tinha, inclusive, ser uma pessoa que gostava do lar, que mantinha as coisas organizadas e tal. E, porra, quando o cara falou isso, eu falei, velho, é isso mesmo! Amiga, eu tô rindo, mas eu já fiz coisa pior. Nunca, tá vendo, gente? Eu fui uma pessoa que eu nem sempre fui empoderada. Nenhuma de nós. Eu concordei, velho, assim, eu concordei. Lógico que, assim, o tempo vai passando, isso vai caindo na real, assim, né? Eu pensei, se eu ouço um negócio desse hoje, a aula ia acabar. Com certeza. Mas naquele momento, assim, nossa, adolescente, no auge dos 16 anos, eu pensei, velho, é isso mesmo, tá vendo aí? Por isso. E a primeira referência que eu fiz foi, como eu sou uma pessoa que tem uma aversão a essas coisas, eu faço, por exemplo, eu tenho feito dentro de casa, porque eu estou em casa, o maior, né, o maior tempo agora, por conta da pandemia. Estou sem trabalhar durante esse tempo, remotamente. E aí as coisas passaram a me incomodar mais. E eu divido a casa com outras pessoas. Então, eu acho que eu comecei a trabalhar num processo de compensação. Não estou lá na rua, não tô, né, vou fazer aqui e tal. Mas eu não gosto de fazer, real. Eu não gosto. Então, quando esse cara falou isso, eu, no auge dos meus 16 anos, eu pensei... eu não vou casar nunca, gente. Aí, ó, não vou casar, não vou, porque não gosto dessa caixinha. Mas você concordou com ele ao mesmo tempo? Concordei. Concordou que ia ficar solteira pro resto da vida. Você concordou que você estava toda errada. Exatamente. Olha, exatamente. Minha avó paterna, ela falava assim pra mim. Você nunca vai casar porque homem nenhum vai lhe querer. Porque você é muito dona de si. E para ser uma mulher casada, você tem que ser assim, 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 assim. Aí eu falava para ela e falava assim, vó, então eu não vou casar nunca. Aí não, mas você tem que casar porque a mulher nasce para casar. Aí eu, né, alto lá. Aí a pessoa, eu tive um relacionamento com um cara que ele me falou que a mulher dele não estudava nem trabalhava. Eu, noiva, desisti do noivado, faltando 3 meses para casar. Então, tipo, eu botei na balança. Eu gosto muito dele, tipo assim, paixão, sabe? Aquela coisa assim de deslacerar o coração. Mas eu amo minha faculdade, eu amo meu trabalho, eu amo viajar, eu amo. Aí as coisas, a balança foi. Aí o gostar foi diminuindo. Eu digo assim: olha, meu rei, vamos fazer o seguinte. Você vai pra lá. E eu vou pra cá, porque a coisa aqui não vai rolar, porque seria um relacionamento, tipo... Eu ficava, meu Deus... Aí eu ficava assim, pensando, meu Deus, eu não nasci pra isso. Meu Deus, eu não nasci pra isso.
Pra terminar de completar, ainda sou aquariana, né? Então, assim, eu não nasci pra viver presa, gente. Não nasci pra isso. Eu gosto de casa, eu sou uma pessoa caseira, assim, gosto de ficar dentro de casa, mas é porque eu gosto de ficar dentro de casa. Eu gosto do meu cantinho, eu com eu, né? Eu com mim, né? Mas quando eu pensava nisso, na obrigatoriedade de ficar dentro de casa, de fazer comida, de cuidar da casa, de tudo, pra pessoa sair, trabalhar, chegar, ir pro bar com os amigos. Aí eu, não vai dar. E olha que o relacionamento durou quase 4 anos. Né? Então foi um processo aí, até chegar e dizer assim. E por outro lado, eu tinha muito medo da minha família, porque, né, assim, a família de meu pai é uma família super tradicional. Então eu ficava, poxa, e se eu não casar e todo mundo falar um monte de coisa? Minha avó já fala um monte de coisa. Ainda tem essas pressões que a gente sofre, né? Dos psicológicos nossos, assim, dos nossos processos. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu não vou casar, tipo, eu vou ser deserdada. Meio que não casei até hoje, né? Hoje eu moro junto com a minha companheira. Você para, viu, de chacha, viu, gente? Mas, enfim. Pelo amor de Deus. Como é que você não casou, mulher? Pelo amor de Deus. É porque pra minha mãe e pra minha avó, casamento é no papel. É por isso. Tanta gente casada no papel que não tem nem a convivência, nem a vivência que vocês têm. Né? E aí eu falo assim, nossa, e até hoje, no próprio relacionamento, aí a gente falou isso mais cedo, eu tava falando com o Ju e com o Mai, né, mais cedo, que assim, nos próprios relacionamentos homoafetivos também, né, nos relacionamentos entre mulheres, já teve vez de eu e Paola, a gente tá discutindo com alguma coisa e a gente para assim, isso foi machista, aí a gente para de discutir aquilo que a gente tava discutindo e a gente vai se desconstruir, né, fala assim, pô, isso foi machista pra caramba, aí a gente admite que realmente não era pra gente estar pensando assim, porque aí tipo, a discussão ela vai para um outro patamar. E nesses 6 anos, a gente já mudou muito, né? A gente já se desconstruiu muito também dessa própria ideia que a gente tinha também de relacionamento e tudo mais. Então, acho que é como eu falei no início, né? Assim, o machismo está tão enraizado no sistema social mesmo que a gente reproduz sem querer. E aí, quando a gente percebe, né, Fábia? A gente percebe, a gente fala assim, velho, eu concordava com isso, tipo, por que eu concordava com aquilo, sabe? Porque eu achava aquilo normal, não é normal. Quem nunca? Eu mesmo várias vezes. Tenho muita vergonha de vários momentos ter rido de piadas de assédio, que todo mundo ri, inclusive a vítima. Meu Deus, eu não me lembro das piadas de professores abusivos, abusadores e assediadores e caralho, que na época eu não fazia ideia, né? Eu sentia um constrangimento, mas a pessoa ria, a gente ria pra pessoa não sentir constrangimento. Olha que loucura. E que hoje eu daria um baile, né? Mas na época é muito doido isso, é muito doido. Mas é real. E assim, eu acho interessante esse texto, o texto, né, de Eurípides, porque a gente percebe que Medea é justamente essa mulher que também está no processo de se questionar, de desconstruir, de querer saber qual é esse lugar da mulher. Porque que é muito, olha o texto, gente, cada vez que eu leio eu fico mais impressionado, parece que foi escrito numa sessão mediúnica, assim, porque é incrível como o texto é atual, sabe? Eu acho que provavelmente deve ser uma dessas peças loucas que ninguém entende hoje. Provavelmente é uma peça que vai falar, what? Ninguém deve ter entendido nada na época. Porque é tão atual que chega a ser assustador, né? E é muito engraçado, porque ela fala isso, né? Ela fala, tipo, a gente não pode ter olho pra ninguém, né? A gente só tem que ter olho pra eles, né? Por que eles saem, a gente tem que ficar confinado dentro de casa, né? Isso, né? Eu não ter direito a guerrear também, né? Isso quer dizer que eu estou sendo protegida. É muito, muito massa, porque é isso. Medea, ela abandona a família dela. Então, de certa forma, inconscientemente, a gente pode analisar uma leitura, né, pessoal, íntima, mas enfim, de que ela reproduz esse estereótipo machista dessa mulher que tem que viver em função do homem ou desse amor romântico, né? Então ela deixa tudo para trás. Ela faz isso. Ela abandona a herança, a família, a sua linhagem, tudo, né? Joga tudo pro alto para viver esse grande amor e construir a vida dela em torno disso.
E aí, tanto que eu falo que a verdadeira tragédia de Medeia, ela ter feito isso com ela mesma, né? Que uma das melhores coisas que aconteceu foi Jasão ter deixado ela, porque ela acordou para a vida. Desde a tragédia de Medeia, antecipa a peça. Eu entendo que, na realidade, eu estou falando de Eurípides, né? A peça clássica, que é um ritual de cura, né? De libertação de tudo que aprisiona, né? Mas é isso, gente. Eu acho que nós estamos, acho que o mais próximo que nós podemos chegar dessa libertação é justamente ter essa autoconsciência de ficar se criticando o tempo todo, não é nem criticando o tempo todo, mas ficar atenta, né, refletindo sobre aquilo que você está fazendo com você mesma, que você permite que o outro faça com você, né? E como você falou também, assim, né, no início que você citou, né, eu, como todo mundo sabe, sou militante LGBT, sou lésbica assumida, né? Tenho esse privilégio de poder ser assumida, mas sou militante da comunidade LGBTQIA+, né? Mas eu, durante uma fase da minha vida, me relacionei com homens até eu me descobrir. E eu senti essas mesmas cobranças, sabe? Tinha que largar a faculdade, tinha que ter filho, né? Eu tive um noivo que era assim também, assim. Ele literalmente queria que eu fazia isso. É maravilhoso. Mas aí é maravilhoso. Mas aí no meu caso particular, especialmente porque eu sempre fui, né, lésbica, só que eu não sabia. Então, teve um impacto muito grande na minha vida porque eu não me relacionava com plenitude, porque um homem nunca foi o meu objeto de desejo e tal. Mas enfim, mas quando eu me descobri lésbica, eu pensei que eu estaria liberta de algumas coisas, mas aí entra aquilo que a gente até estava conversando mais cedo, né? Justamente a gente reproduz a referência que a gente tem de se relacionar, de como o relacionamento deve ou não deve ser, está ainda pautado nessa sociedade machista e misógina. Então, mesmo as relações homoafetivas entre duas mulheres, se a gente não tiver cuidado, a gente reproduz, sim, uma série de coisas, e de violências, e de moldes. Então, de fato, é um processo muito difícil e doloroso, mas ao mesmo tempo muito libertador mesmo, porque quando a gente consegue encontrar alternativas e formas mais saudáveis de se relacionar e de se desconstruir determinados paradigmas, realmente muito bom, sabe? Porque a relação amorosa pode se tornar uma fonte de fortalecimento para a sua individualidade, né? Para você dar o seu melhor. Isso só é possível, obviamente, se houver respeito à sua individualidade, à sua potência. E isso vai justamente em outra mão, completamente oposta a essa dominação que Fábio bem disse no início, né? Que representa o machismo, né? Essa relação de poder, de subjugar, né? Enfim. Mas é um desafio que todos nós, héteros, homos, lésbicas, bis, sapatãos, trans, todos nós, né, estamos aí na luta diária, porque continuamos o tempo todo vendo filmes, assistindo séries, ouvindo músicas, né, lendo livros, o tempo todo que reforçam esse tipo de pensamento. Então, por isso que ninguém está isento de ter uma atitude machista, discriminatória, de oprimir e violentar o outro, independente dos seus privilégios, das suas opressões. Então, eu acho que o máximo que a gente consegue e deve fazer é se policiar mesmo, sabe? Para que a gente não perpetue aquilo que nos vitima, no final das contas, a todos. Não por igual, mas, sem sombra de dúvidas, a todos, né? Sim, então a gente vai ficando por aqui, né? O nosso bate-papo de hoje, porque falar sobre a masculinidade tóxica, falar sobre misoginia, sobre machismo, sobre feminismo, assim, a gente tem muito pano para manga, né? E a gente tem muitas histórias, e só para reforçar, assim, esse sentimento de posse do outro, né? A gente tem um dado gritante, né, que é o aumento de casos de violência contra a mulher agora nessa pandemia, porque, né, as mulheres estão aí com seus abusadores, os seus agressores, e que ainda é importante, né? Eu sei que a gente está cansada mesmo, Fábio, a gente se cansa mesmo, às vezes eu quero ser a mulherzinha também, eu quero ir pro salão, ficar horas lá no salão, entendeu? Cuidando do meu cabelo, minha unha, minha pele, mas a gente está cansada, mas assim, estou morta, porém estou em pé, né? Porém estou lutando. Eu já viu esse ditado em algum lugar, né? Tipo, estou morta, mas estou lutando. Porque a gente vai percebendo que a cada dia, né? Quando eu vejo
a desconstrução de homens que estão próximos a mim, né, que eles se denominam aí machistas em desconstrução. Tem grupos, inclusive homens que estejam aqui nos assistindo, que queiram, pode procurar aí, né, os machistas em desconstrução, até para entender como essa masculinidade tóxica afeta o homem também, né, afeta a sua subjetividade também, afeta a forma como você se vê, como você se porta na sociedade. Então podem procurar. E aí a gente vai passar, né, Ju, as datas ainda da peça, e hoje nós vamos passar certo. Isso aí é com o pessoal da comunicação, não quero nem saber, tô gostando de ser alguém de comunicação, porque eu não tenho esse trabalho. Mas, ó, gente, só fazendo uma adenda aqui, que também não é nada demais, não. É só que esse termo que às vezes a gente usa, a gente tá falando de uma forma positiva, viu, gente? Mulherzinha numa coisa positiva. Porque ir pro salão, se cuidar, não quer dizer que você seja uma mulher menor, maior, nem um mulherão, nem uma mulherzinha, nem uma mulher média. É simplesmente você ser um ser humano, porque homens também podem ter o mesmo prazer de querer ficar cuidando da pele, cuidando das querer ir na unhas, barbearia, se cuidar. Que isso também não vai ser um homenzinho, nem um homenzão, nem um homem. Não tem nada a ver com gênero, autocuidado. A gente só está usando aqui como uma referência afetiva, ressignificando o termo mulherzinha, mas pelo amor de Deus, viu? Então, a gente tem aí, né, exibição de Medéia, agora dia 21, domingo, às 18 horas, seguidas, né, do bate-papo aqui com a equipe. E a gente vai trazer outros temas que perpassam aí o fazer da peça enquanto espetáculo, mas também as dificuldades que a gente teve na readaptação desse processo, né, Ju? De como trabalhar o teatro em meio à pandemia. E aí a gente tem reexibição, né, na quarta e na quinta-feira, 24 e 25, às 19 horas, também seguidas de bate-papo. E aí nós temos aí o ao vivo, né, dia 26 e 28, seguido também desse bate-papo. E nós teremos o último dia de espetáculo, que é retransmissão aí no dia 31, na quarta-feira, né? Vamos fechar o mês com Medéia. E sintam-se todos convidados, reproduzam isso, chamem os amigos, as amigas, a família para assistir esse espetáculo, que é os amigos, né? Que é Medéia, assim, que a gente vê, é um texto curtinho, mas muito denso, né? Assim, curtinho no que eu falo, é uma peça curta, né? Um monólogo aí, 45 minutos, mais ou menos, 50 minutos, mas que tem, assim, um arsenal de coisas para a gente estudar e para a gente perceber como isso nos atravessa, né? Enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Sintam-se todos convidados. Muito obrigada, gente. Gratidão pela presença, pelo apoio. Divulguem, nos sigam nas redes, Medéia em Carne Viva, Instagram, Face e YouTube. A gente vai estar sempre sendo. E é isso. Gratidão, axé. Vamos estar por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Mas tem coisas que a gente não sabe que está acontecendo e que eu queria destacar um ponto para que vocês pudessem, em novos programas,